lá. Galera, já imaginou dar aquela voltinha de carro e dar de cara com um cenário que parece saído direto de um filme de ficção científica? Pois é exatamente isso que acontece quando você chega no deserto do Arizona. Sabe o que você encontra lá? Um verdadeiro estacionamento com milhares de aviões gigantes, todos enfileirados. Alguns parecendo que acabaram de pousar e outros que parecem ter saído direto de Mad Max. E não é cenário de filme. São os famosos cemitérios de aviões. Mas calma, não é que tem caixão e flores para avião não, viu? Na verdade, esse é só o apelido carinhoso que deram para esses lugares imensos, onde as aeronaves vão se aposentar depois de anos e anos, cruzando os céus do mundo todo. E olha só que curioso. Essa história começou lá na Segunda Guerra Mundial. Quando a guerra acabou, os Estados Unidos ficaram com uma quantidade absurda de aviões militares sem uso. E aí? O que fazer? Jogar no lixo? Não dava, né? Afinal, não é como se existisse uma lixeira gigante para avião na esquina. Foi assim que nasceu o Mamage, o maior cemitério de aviões do mundo, bem no meio do deserto do Arizona. Imagina só! São mais de 4.000 aeronaves. Quando você vê uma foto aérea do lugar, até parece montagem de Photoshop. Mas é tudo real. E sabe o que é mais legal? Esses lugares não são só depósitos abandonados. Não, são verdadeiros tesouros de peças raras. Pensa comigo. Um avião tem milhares de componentes que podem ser reaproveitados. É tipo um banco de órgãos, só que para aviões. Um motor daqui, um painel dali, e assim, um avião parado no Arizona pode ajudar outro a continuar voando do outro lado do mundo. Mas a coisa fica ainda mais interessante. Isso virou um negócio bilionário de reciclagem. Todo aquele alumínio das fuselagens pode ser derretido e transformado em, acredite, novos aviões. É o ciclo da vida. Versão turbinada. E tem mais. Sabe por que escolheram justo o deserto? Porque lá o clima é perfeito para conservar essas aeronaves. É quente e seco. Zero umidade. Enquanto um avião estacionado numa cidade úmida viraria ferrugem rapidinho. No Arizona, eles ficam décadas parados e continuam com cara de novos. É tipo um spa 5 estrelas para aviões aposentados. Se você curtiu essa história incrível, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Tem muito mais conteúdo fascinante chegando por aí. Me conta nos comentários. Você já conhecia esses cemitérios de aviões? Até o próximo vídeo. Pessoal, você já parou para pensar no que acontece com os aviões quando eles se aposentam? Eles não simplesmente desaparecem menos. Na verdade, existe um lugar fascinante onde eles vão descansar. Os cemitérios de aviões. E olha, não estamos falando só dos Estados Unidos, não! Esses cemitérios estão espalhados pelo mundo todo. Tem na Rússia, na Espanha, na Austrália, na Inglaterra e, acredite, até aqui no Brasil. Mas nenhum chega perto da grandiosidade do americano. Menos afinal, quando você tem a maior força aérea do mundo, precisa de um estacionamento à altura, né? Imagina só a história que cada uma dessas aeronaves carrega. Tem avião que transportou presidentes, outros que participaram de momentos históricos, alguns que levaram grandes estrelas de Hollywood. É praticamente um museu a céu aberto, mas com aquele visual que parece saído direto de um filme de ficção científica. Por falar em filmes, já reparou quantas produções de Hollywood usam esses lugares como cenário? Aquelas cenas dramáticas com aviões abandonados no deserto que a gente tanto vê em filmes de ação? Pois é, muito provavelmente foram gravadas em um desses cemitérios. Mas vem cá, que tal uma curiosidade que vai te surpreender? Alguns desses aviões ainda podem voltar a voar. É isso mesmo que você ouviu. É como se eles estivessem em modo hibernação, esperando o momento certo para voltarem aos céus. Já aconteceu várias vezes, principalmente em situações de emergência. E tem mais. Existe todo um mercado de design que usa peças desses aviões. Tem gente que compra pedaços de fuselagem para decorar a casa, transformar em móveis. Já pensou ter uma mesa de jantar feita com asa de Boeing? Pois saiba que tem quem tenha. Claro que existe também um lado mais reflexivo. Muitas dessas aeronaves carregam histórias intensas. Participaram de momentos cruciais da história. Não é à toa
que alguns chamam esses lugares de campos sagrados do ar. É como se cada avião ali fosse um guardião silencioso de memórias importantes. Se você curtiu essas curiosidades, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Tem muito mais conteúdo interessante chegando por aí. Me conta nos comentários. Você já conhecia esses cemitérios de aviões? Compartilha com a gente o que achou mais fascinante. Você já parou para pensar no que acontece com os aviões quando eles se aposentam? Pois é, eles não simplesmente desaparecem menos. Eles vão para verdadeiras cidades fantasmas de metal, espalhadas pelo mundo. E olha, não estamos falando de pequenos estacionamentos, não. Esses lugares são tão gigantescos que dá para ver do espaço. Imagina só abrir o Google Maps e dar de cara com fileiras e mais fileiras de aviões organizadinhos no meio do deserto. Mas aqui vem a parte mais interessante. Alguns desses aviões aposentados valem mais parados do que quando estavam voando. Parece loucura, né? Mas é verdade. As peças deles são tão raras e valiosas que, quando desmontados, podem render milhões. É tipo aquele Atari antigo que você guardou e hoje vale uma fortuna. E sabe qual é o maior desses cemitérios? O Amage, no Arizona. Para você ter uma ideia do tamanho, são mais de 2.600 campos de futebol. Tem de tudo lá! Desde enormes bombardeiros B-52 até aviões que já transportaram presidentes dos Estados Unidos. É quase como se fosse um condomínio de aposentados do ar. Dá até para imaginar as conversas. Ei, lembra quando eu levava 400 pessoas pelo mundo? Diria um Boeing 747 todo orgulhoso. Ao lado, um F-14 se gabando de ter participado do Top Gun. Enquanto um avião cargueiro reclama que só carregou caixas a vida toda. Mas além das brincadeiras, esses lugares são verdadeiros museus, a céu aberto. Eles contam a história da evolução da tecnologia aeronáutica. Aviões que eram o máximo há algumas décadas hoje descansam silenciosamente, substituídos por modelos mais modernos e eficientes. E não são só aviões. Existem cemitérios de navios, trens e até carros. Parece que nós, humanos, temos essa mania de guardar nossas máquinas gigantes quando elas não servem mais. No fim das contas, é um espetáculo surreal e fascinante. Milhares de gigantes de metal que um dia dominaram os céus. Agora repousam lado a lado sob o sol do deserto, guardando histórias de viagens, guerras, encontros e despedidas. Se você curtiu essas curiosidades sobre os cemitérios de aviões, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tem muito mais conteúdo interessante chegando por aí. Nos vemos no próximo vídeo. Fala! Galera, hoje eu vou te contar sobre um lugar incrível que parece até cenário de filme pós-apocalíptico. Mas é bem real. Imagina só, um deserto gigante, cheio de aviões parados. E não são 2 ou 3 não, são milhares. Sabe como os pilotos chamam esse lugar? The Boneyard, o ossuário. Parece nome de banda de metal, né? Mas é só o maior cemitério de aviões do mundo. E olha que interessante. Esses aviões não ficam jogados lá de qualquer jeito. Existe todo um ritual chamado mothballing para preparar eles para a hibernação. É tipo um spa para aviões. Eles drenam todo o combustível, óleo, água, tiram os equipamentos mais sensíveis e ainda passam uma tinta branca especial, que é como se fosse um protetor solar gigante. Mas o mais louco é que tem aviões que ficam décadas parados e podem voltar a voar. Já aconteceu dos Estados Unidos precisarem de mais aeronaves durante períodos de guerra? E adivinha? Foram lá, pegaram os aviões aposentados, fizeram uma manutenção e voltaram para os céus. E não é só nos Estados Unidos, não. Na Espanha, tem o cemitério de Teruel, que ficou super famoso durante a pandemia. As fotos viralizaram mostrando centenas de aviões comerciais da Lufthansa, Air France, Emirates, todos enfileirados como se fosse um estacionamento gigante. Agora vem a parte mais maluca. Alguns desses aviões aposentados viram hotéis e restaurantes. Tem um hotel na Costa Rica, que é literalmente um Boeing 727 no meio da selva. Dá pra dormir dentro do avião. E na Suécia tem outro, o Jumbo Stay, dentro de um Boeing 747, onde o cockpit virou quarto de luxo. E se você acha que isso é extravagante, tem gente que compra pedaços de avião para fazer sala de cinema em casa. Pega as poltronas da classe executiva, instala uma telona e pronto. Cinema particular, estilo primeira classe.
Mas sabe o que é mais impressionante? O valor. Desmontar um Boeing 747 pode render mais de 6 milhões de dólares só em peças. É tipo um mercado de pulgas gigante, só que ao invés de roupas usadas, você encontra turbinas e computadores de bordo. Se você curtiu essas curiosidades insanas sobre o maior cemitério de aviões do mundo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tem muito mais conteúdo interessante chegando por aí. Valeu, galera, e até o próximo vídeo. E aí, pessoal, vocês já pararam pra pensar no destino dos aviões depois que eles se aposentam? Pois é, tem uma história super interessante sobre isso que eu preciso compartilhar com vocês. Sabe aquela latinha de refrigerante que você tá tomando agora? Ela pode ter uma história mais incrível do que você imagina. Já pensou que ela pode ter sido feita com alumínio de um Boeing aposentado? Isso mesmo! A carcaça de um único avião pode render toneladas de alumínio que são derretidas e reaproveitadas nas mais diversas indústrias. Mas calma, que tem mais. Esse cemitério de aviões guardam segredos ainda mais fascinantes. Alguns aviões militares aposentados foram usados em testes secretos do governo. Imagina só, equipamentos experimentais, tecnologias avançadas, projetos relacionados a drones, e depois eles simplesmente ficam lá, quietinhos, no deserto, guardando seus mistérios. E já que estamos falando de mistérios, tem gente que vai além nas teorias. Existe quem diga que esses cemitérios escondem não só aviões terrestres, mas também, bem, vou deixar sua imaginação completar essa parte. Afinal, estamos falando dos mesmos desertos que abrigam a famosa Área 51. Mas vamos deixar esse clima de mistério de lado e pensar em algo mais divertido. Já imaginou uma Olimpíada dos Aviões Aposentados? Competição de fuselagem mais brilhante, corrida de taxiamento na pista. E claro, o campeonato de histórias de guerra mais épicas. Com certeza, o B-52 seria o favorito em todas as categorias. E se existisse um tour turístico, estilo parque temático? Senhoras e senhores, à sua esquerda, um Boeing 747, que já levou 500 mil de pessoas aos seus destinos. À direita, um F-14 que poderia muito bem ter sido estrela de Top Gun. Na verdade, alguns desses lugares já recebem turistas, como o Amar, no Arizona. Mas é tudo bem controlado, afinal, ainda tem muito equipamento sensível por lá. Sabe o que dizem sobre esses lugares? Que são os verdadeiros dinossauros da aviação. Cada avião parado ali é uma cápsula do tempo que conta a história de como conquistamos os céus, conectamos continentes e transformamos o mundo. Da próxima vez que você olhar pela janela e ver um avião passando, lembra que um dia ele também vai fazer parte dessa cidade fantasma de asas. E quem sabe, talvez aquela poltrona onde você sentou vire o sofá da sala de alguém. Ou aquela janela vire decoração de um bar descolado. Pessoal, se você curtiu essa viagem pelos cemitérios de aviões, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo com mais histórias incríveis como essa.